Olá, que coisa boa ter você aqui com a gente no nosso canal Ideias Benditas, um espaço para a gente refletir, falar aí de vários assuntos. Eu sou Ronaldo Souza e eu vou bater esse papo com a minha amiga Tati Livramento. Tudo bem? Tudo bom, Rô? Olá! Vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente para esse nosso papo. E hoje a gente vai falar de expectativa e realidade. E como a nossa expectativa é de que esse vídeo vai ser muito legal para você, eu já vou começar pedindo curtidinhas, comentários, que você compartilhe, que se inscreva no canal, que marque o sininho e tudo aquilo que gera na gente uma expectativa de retorno de vocês no sentido de que está tudo caminhando bem, de que a gente está cumprindo com o nosso objetivo. E aí, quando a gente fala de expectativa e realidade, a gente está necessariamente pensando numa outra palavrinha que é a frustração. Que foi, Rô? É que daí eu fico pensando em exemplos básicos para a gente falar na questão da expectativa. Eu sei que profissionais aí de saúde mental, sobretudo, né, eles falam muito, e eu já ouvi muito em diversos ambientes, para a gente saber lidar com as expectativas e muitas vezes não depositar expectativas, né? O que é muito difícil. Muito. Eu acho que não existe um mundo de pessoas sem expectativas. Mas aí que tá o quanto eu deposito em cima das minhas expectativas. Vamos lá com exemplos mais simples para depois a gente talvez para algum mais complexo. Bom, eu crio na minha cabeça, eu já tenho uma rotina de vida. O horário que eu acordo, o horário que vai para o trabalho, o horário de almoço, Mesmo assim, você coloca na cabeça, bom, e se eu acordar mais cedo do que eu já acordo, pelo menos 1 hora e meia, eu vou conseguir produzir tal coisa, eu vou conseguir me atualizar com as notícias X, e eu vou fazer isso, fazer aquilo, e aí meu dia vai render mais, porque daí eu vou para o trabalho, eu vou sair, eu vou fazer aquilo, eu vou isso e aquilo. Crio aquela expectativa, eu vejo um planejamento maravilhoso. Eis que eu decido. Então tá bom, a partir desta segunda-feira eu vou começar a acordar mais cedo. Põe o despertador lá. 5 horas da manhã. Muita gente já tem que acordar às 5 para ir para o trabalho. Eu estou falando aí de uma pessoa que tem que acordar umas 7. Normalmente. Aí a pessoa põe às 5, o despertador toca e ela se depara com a realidade que acordar cedo gera cansaço, você acorda às vezes cansado. Nossa, mas ai, que difícil acordar mais cedo. Nossa, que mau humor que eu tô sentindo. Nossa, mas eu não tô conseguindo produzir direito aquilo que eu pensei. E aí vem a frustração, já a desistência. Não vou acordar nada de mais cedo, não. Vou acordar no meu horário mesmo. Porque também a pessoa não criou o hábito, a pessoa não foi dormir mais cedo. Então, se frustra. Eu acho que esse é o grande desse seu exemplo de algo tão corriqueiro que a maioria de nós já tentou de alguma forma, né, fazer. E por isso que eu estava aqui assim, eu. A gente precisa pensar, e eu concordo com você, né, a questão da expectativa, da gente ter expectativas. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma expectativa para poder seguir adiante. Eu preciso pensar que alguma coisa bacana vai acontecer, né? Que eu vou tomar esse caminho aqui esperando um resultado, né? Seja lá o que for, e que ele pode não vir. Então, eu acho que o lidar com a expectativa, né? O criar uma expectativa, é o grande desafio para que a gente siga em frente sem a frustração nos derrubar. Aquela frustração do dia, né? Aquela coisa momentânea do não conseguir, faz parte, é assim mesmo. Né? A gente vai lidando com isso. No exemplo que você deu,
o que eu acho que motiva muito, né, essa expectativa e essa frustração, porque a realidade é bem diferente, é porque a gente cria tudo isso com base no depoimento dos outros e não na Sim, nossa realidade. Eu exatamente. sou uma pessoa que nunca fui de dormir cedo, nunca tive este hábito. A minha natureza é de dormir tarde e acordar tarde. Não dá para acordar tarde, eu tenho que acordar cedo, legal. Mas eu sou daquela que faço assim, né? 5 minutos para comer, 10 minutos para tomar um banho. Blá, blá. Tá bom, preciso acordar 25 minutos antes do horário de sair de casa. Porque para mim, 5 minutos de manhã faz diferença. É claro que eu já parei, já falei assim: não, vou acordar 1 hora antes. Fiz tudo isso que você relatou e não deu certo, porque eu fui dormir às 2 da manhã. Então, acordar às 5, não vai rolar. Né? O meu humor, a minha capacidade mesmo de raciocínio, é tudo diferente. E eu acho que esse é o grande problema, sabe, Rô? A expectativa que a gente cria a partir de uma realidade que não é a nossa. Exato. O problema não é não criar expectativas, é você criar expectativas dentro de bases sólidas, dentro do que é possível, dentro do Sim. que é viável. Eu não é aquele sonho, aquele desejo, é aquela coisa, você começa a fazer uma dieta com a expectativa de perder 10 quilos. Em quanto tempo? Né? Vou perder 10 quilos em 2 semanas? Não vou. No segundo dia você está morrendo. Pode até perder, mas vai passar fome para isso. Né? Vai adoecer. E aí no segundo dia você já desistiu. Não tem. A realidade é que a gente precisa comer. A realidade é que a gente tem ali uma gula, uma. E aí sim, dentro desta minha realidade, o que é possível? Né? A minha expectativa de emagrecimento vem de uma reeducação alimentar, coisas que eu vou substituindo, vem dentro de. Eu demorei a vida inteira para estar no peso que eu estou. Uhum. Então, eu vou precisar de um tempo para que esse peso me abandone, né? O sobrepeso me abandone. E aí sim eu posso ter uma expectativa de, num tempo razoável, com saúde, com práticas que eu sou capaz efetivamente de fazer, que se enquadram no meu dia, chegar naquilo. E aí sim eu vou ter uma baita de uma expectativa de daqui a X tempo tá com o corpo que eu quero, poder comprar uma roupa que vai cair bem e vou ter saúde. E cada um vai emagrecer pelo motivo que acredita ser importante. E isso vale para tudo. Né? Tem pessoas que eu vejo que vão, né, fazer uma faculdade com a expectativa de que fazer a faculdade vai levá-la a um cargo melhor, a uma promoção, e aquilo não acontece, se frustra e começa a falar: eu não devia ter feito. Gente, não é assim. Né? O fazer uma faculdade é super importante, mas é um degrau. A sua expectativa tem que ser nivelada com aquele degrau que você subiu, né? E É um, não com o topo da pirâmide, porque não é assim. é um Você vai. degrau de uma longa escada, né? Exatamente, tudo é. A expectativa, no meu ponto de vista, como eu lido com expectativa e como você falou, né? Os profissionais de saúde mental têm muito mais propriedade para falar sobre esse tema. Eu estou falando um ser comum, como eu lido com a minha expectativa. Já errei muito de botar a expectativa muito acima do que era possível. E aos poucos eu fui aprendendo a ter essa clareza. Esta ação pode me levar aonde? Ah, pode me levar aqui. Né? Com bastante coerência. E aí eu vou ter a expectativa de ter o melhor daquele passo, daquele degrau que eu subi. E depois eu vou pensar qual é a expectativa do próximo passo. E aí você vai caminhando, sem medo da frustração. Frustração é horrível, mas ela Sim. acontece, ela faz parte da vida. Né? Tem um monte de coisa que não depende da gente. É. Né? Que depende, sei lá, das outras pessoas, de outro contexto. Se eu fiz tudo aquilo que dependia de mim e a coisa não aconteceu, é claro que eu vou ficar triste, é claro que eu vou ficar frustrada, mas tudo bem, eu aprendi, eu descobri um outro caminho, eu conheci alguém desse meio tempo aí que pode me ajudar numa outra coisa lá na frente, e vamos
adiante, né? Eu acho que é muito duro isso. As pessoas acabam querendo sempre, achando que só vale quando o resultado é aquele resultado, né? A realidade ela é perfeitinha. E não vai ser. Não vai. E a gente cria isso com diversas situações, né? Uhum. Bom, eu tenho ansiedade, sabe? Lido com isso. E a ansiedade, ela é um combustível muito grande para a expectativa. Uhum. Então, assim, é um exercício diário para mim e para outras pessoas ansiosas trabalhar com essa questão da Eu acho até expectativa. que é o contrário, viu? Eu acho que a expectativa é um combustível gigantesco para a ansiedade. Né? Quando você bota uma expectativa, a sua ansiedade vai. É verdade. É Um alimenta verdade. o outro, talvez. Né? Mas o que acontece? Outro dia eu comecei a participar de um processo seletivo para trabalhar numa empresa, e uma empresa bacana, reconhecida não só no nosso estado, mas em todo o país. E para uma unidade numa cidade vizinha aqui, eu falei, nossa, né? Pensou? Cidade vizinha, trabalhar. Ah, o horário é meio diferenciado, teria que trabalhar à noite, mas seria uma experiência bacana. Fiz a inscrição, tudo é online, processo de recrutamento e seleção, né? Uhum. Fiz a minha inscrição. Passado alguns dias, chegou o primeiro e-mail. Você foi selecionado para participar com a gente desse processo e Paraná. Falei, uau! Eu tenho então as condições para a vaga, né? Porque eles escreveram isso no e-mail. Daqui a alguns dias entraremos em contato novamente para a próxima etapa. Passou realmente alguns dias, chegou o segundo e-mail com um questionário lá para responder. Cada pergunta era múltipla escolha, mas cada pergunta tinha um tempo. Então você tinha que lidar com esse Uhum. reloginho ali. Ai, agonia isso. E aí eu respondi aquilo lá e mandei. Falei, nossa, até que não foi difícil, né? E depois de alguns dias chegou o terceiro e-mail. Falei, uau, chegou o terceiro e-mail, estou avançando. Senhor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, mas vamos parar o seu processo neste momento, porque percebemos que o seu perfil não se enquadra junto com a vaga. Alguma coisa que eu respondi ali não foi legal para eles, ou assim, faltou. E eu sei o que era. Eles perguntaram se eu tinha experiência com eventos. Na hora eu coloquei que não, mas eu tenho. Como assim um ser que é celebrante de casamento, né? Eu não entendi. Não Então, entendi. aí veio Candidato. a candidatos, né? Veio acho que um pouco da expectativa, né? Da ansiedade, e eu acabei colocando ali que não. Foi a única pergunta que eu coloquei não. Eu acredito que daquele questionário, aquilo que eu tinha feito até aquele momento, foi a única coisa que pode ter batido como Uhum. incompatibilidade com a vaga, né? E aí, a hora que eu li aquilo, eu falei assim, poxa, a vida não deu certo. E aí eu tinha tudo, a faca e o queijo na mão, para comer um bom pedaço de frustração. Uhum. E eu não comi esse queijo. Eu não me senti frustrado, sabe? Eu não fiquei, eu falei assim, que pena, poderia ter sido bom. Uhum. Porque eu sei o que eu tenho para colaborar, eu sei o quanto de coisa boa eu tenho enquanto profissional. Mas não deu, não tem problema. Vamos tentar outra. Uhum. Eu acho que está aí quando a gente consegue transformar a nossa expectativa em, de repente, em esperança. Eu tenho esperança que eu possa conseguir, por exemplo, esta vaga, eu tenho esperança Uhum. que eu possa conseguir outra oportunidade. Eu tenho esperança que eu vá conhecer uma pessoa bacana para dividir a minha vida. Então, quando eu ponho a esperança, talvez mais evidente do que a expectativa, embora seja muito difícil, mas eu acho que quando eu coloco a esperança mais forte, mais em destaque, talvez eu consiga lidar melhor com a minha frustração.
Não estou dizendo que não me senti um pouco frustrado. Claro, Mas é aquilo natural. aquilo não acabou com o meu dia, sabe? Aquilo não me deixou para baixo. Então, assim, Uhum. eu acho que para mim, na verdade, ficou assim um sentimento, uau, tô conseguindo lidar melhor com a minha ansiedade. Lidar melhor com esse lance de expectativa. Então, bacana. Bola para frente, vamos procurar outro processo para participar. Uhum. E é isso mesmo, é muito interessante, né? Como quando a gente passa a ter consciência disso, né? O que que era a minha expectativa, o que que era a minha parte a ser feita, né? O que estava ao meu alcance fazer e qual foi o resultado que aquilo trouxe. Se a gente tem uma expectativa condizente com o que é possível, né? A gente não transformou ali nada em sonho, em Sim. delírio, né? No mundo não é perfeito, a gente sabe disso. Ali dentro. E a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer, a partir dali, né, as coisas vão acontecer ou não vão acontecer. A realidade vai se apresentar para a gente. E a gente vai Sim, ter que saber lidar com ela. Da mesma exatamente. forma que a gente tem que saber lidar com aquela expectativa, colocar a expectativa no patamar adequado, quando a gente se deparar com a realidade daquilo, a gente também vai ter que se preparar para lidar com aquela realidade. Porque mesmo que você tivesse entrado nessa empresa que você está falando, Sim. provavelmente a sua expectativa do que seria, qual é o ambiente de trabalho, se é uma empresa mais assim, mais assado, também deveria, né, ser tratada dentro das possibilidades, mas ela sempre é diferente do que é a realidade. Ter Sim. essa clareza, a nossa expectativa sempre é diferente da realidade. E às Uhum. vezes, até no sentido contrário. Às vezes a sua expectativa é tão baixa, você acha que você vai falar, ah, estou indo para o sacrifício daquela situação, E né? se Às vezes você vai para surpreende. uma festa quase que carregado. Ai, não quero. Festa, gente, que saudade de ir à festa, mas Ai. esquece, esse é outro assunto. Falei agora, deu até uma melancolia. Mas, enfim, você vai para uma festa por alguém que te pediu para ir, você vai sem expectativa nenhuma, e de repente a realidade daquela festa é que a festa estava ótima, tinham pessoas incríveis, você se divertiu, dançou, cantou, enfim, né? Como a gente lida com essa diferença? Porque eu não vou dizer que é impossível, né? Mas é muito raro a sua expectativa estar exatamente igual ao que a realidade te apresenta. Sim. Então, lidar com essa realidade, às vezes a realidade não é tão bacana quanto aquilo que você idealizou, mas nem por isso ela passa a ser desprezível. Às vezes é uma questão de tempo para a gente se adequar àquela realidade. Peraí, a minha expectativa estava aqui, a realidade está aqui, mas se eu trabalhar direitinho, se eu entender como funciona, eu posso melhorar, né? Esse quadro que eu estou vivendo. Porque a gente também vê muito isso, né? As pessoas não têm mais paciência. Têm uma Sim. expectativa, quando se deparam com a realidade e não é exatamente aquilo que a pessoa queria, deixa de lado. Isso vale para relacionamentos. Você conhece lá o bofe lindo, maravilhoso, né? A menina maravilhosa, gostosésima, e com o tempo a coisa não é tão assim. Mas, gente, às vezes ali está uma pessoa incrível É. e você começa a se apegar em detalhes, né? Que você criou uma expectativa que nunca nem Não talvez tenha existe sido o príncipe ou a o princesa. príncipe ou a princesa. E aí a gente vê as relações se esvaindo, né? Então é assim com o trabalho, é assim com as pessoas, é assim com a vida. Sempre vai ser diferente a minha expectativa da minha realidade. Como eu lido com os dois? Eu acho que esse é o grande saber. Surpreenda-se com um bom sapinho. Não fique esperando o príncipe. Não, dá um beijo no sapo, de repente ele se torna um príncipe. Dentro daquilo que ele é, ele vai se tornar o príncipe para você.
eu acho que esse é um bom conselho, sabe? Mas tenha sim a expectativa de um dia encontrar um príncipe, Ué, não claro, é? Um claro. dia. Né? Mas é claro, olha por que brejo você está andando para encontrar um príncipe, né? Ô, Tati, eu fiquei pensando, você já imaginou a expectativa da gente em cima da expectativa de outras pessoas? Eu passo por isso enquanto celebrante de casamento. É verdade. Porque quando os noivos me contratam, alguns já conhecem meu trabalho, ou apenas ouviram falar que é uma celebração Uhum. muito bonita, e que eu sou cuidadoso com as palavras, criativo, busco a emoção e tal, e não sei o quê. A pessoa vem. E a pessoa vem cheia de expectativas de que a cerimônia, a celebração dela de casamento, seja a mais emocionante, a mais bonita do mundo, que contenha tudo que elas querem. Então elas Uhum. criam uma gigante de uma expectativa em cima de mim. E eu sei disso. Eu tenho consciência disso. E aí é onde eu venho com os meus dois pés no chão na realidade, dentro daquilo que eu sei fazer, dentro daquilo que eu tenho para oferecer e das ferramentas que eu preciso me utilizar para fazer realmente a cerimônia ser do jeito que eles precisam. Mas eu também crio a minha expectativa de me superar a cada cerimônia. E para mim a resposta sempre vem ao fim do casamento, quando eu dou um abraço nos noivos e do que eles me falam, quando pessoas que eu não conheço, que estavam lá na cerimônia, vêm me dar um retorno. Meu último casamento, o pai do noivo ficou comigo conversando durante um bom tempo, agradecendo, elogiando, e primeiro que ele não sabia o que era um casamento com celebrante, que ele nunca tinha ouvido falar. Aqui no interior, realmente, ainda é um trabalho um pouco mais tímido do que já nas Uhum. capitais ou Sim. cidades maiores, né? Aqui no nosso Vale do Paraíba. Mas, então, assim, eu não consigo não criar um pouco de expectativa do retorno que eu vou ter para ver se realmente eu também atingi a expectativa dos noivos. E que bom que para mim tem dado certo nesse sentido, tem dado a resposta que eles precisam, mas colocar os pés na realidade e saber que você sabe as ferramentas que você tem para fazer um trabalho bacana, Uhum. que você vai trazer um resultado legal, te ajudam a lidar com a sua expectativa. Eu vivo isso um pouco, né, como professora, um pouco não, bastante até. É, Né? Os alunos chegam em sala de aula com um determinado nível de expectativa. sim. E aí, nem sempre, né, a gente corresponde àquela expectativa, até porque são muitos em sala de aula e com expectativas diferentes. Então, você tem os alunos que têm aquela expectativa de ser uma professora light, né, que não vai cobrar muito, que meio que passa a mão na cabeça. Tem outros que querem muito conteúdo, que, né, precisam ali, querem ir além. Tem gente que vai para a sala de aula com a expectativa de respostas prontas. Então, numa sala de aula, a gente atende e frustra, né, as Uhum. expectativas com o mesmo conteúdo. Isso é muito curioso. E como que a gente precisa mostrar para eles, né? Aí sim, eu acho que é o meu papel enquanto professora. Logo no começo eu já falo, ó, meu patamar é esse. É aqui que vocês vão me encontrar, né? Não Sim. criem expectativas nem acima nem abaixo, porque eu vou me manter aqui. Porque se eu tentar agradar todo mundo, se eu tentar ajustar as expectativas de todos, quem se perde sou eu, Sim. né? Então, eu falo, ó, a realidade é essa aqui.
Eu espero, sinceramente, que quem queria menos ou quem esperava menos se surpreenda, né? Fique estimulado a continuar o curso, enfim. Quem esperava muito mais, eu espero que compreenda que muitas vezes nem é só por uma limitação minha, às vezes é sim por uma limitação minha, mas muitas vezes é porque se eu levo o nível muito para cima, a grande maioria da turma se perde. Né? Você tem que nivelar também o conteúdo, a metodologia que você vai usar. São muitos fatores, né? E acho que isso é interessante mesmo. Você perceber, né, qual é a minha expectativa com a minha aula, mas eu tenho que fazer isso sempre em função da expectativa do meu aluno, senão não funciona, senão eu fico ali falando sozinha. Sim. Tem uma situação com um casal de amigos, vou tentar ser rapidinho, mas eles eram donos de um bistrô vegetariano, fica na cidade vizinha aqui, e nós não somos vegetarianos, mas somos apreciadores de uma boa gastronomia, e a gastronomia vegetariana, quando bem feita, é maravilhosa, eu adoro. Sim. Nós adoramos aqui em casa. E a gente acabou criando um vínculo, um laço de amizade com o casal. Ele é chefe, ela é a pessoa que cria o evento, administra, enfim. E no meio dessa loucura toda de pandemia, eles estavam indo super bem, com delivery, e aí quando pôde reabrir, eles estavam reabrindo. Tá tudo bem o negócio, mas certo dia a gente chegou para almoçar e eles falaram, a gente tem uma coisa para contar para vocês. A gente vai passar o bistrô e a gente vai embora para Bahia, porque a gente quer viver no litoral. A gente gosta tanto, né, da companhia deles, gosta tanto da comida, do ambiente. Mas aí foi o que eles queriam, mas o negócio no auge, indo super bem, e eles queriam viver próximo ao mar, porque eles gostam disso e escolheram a Bahia. Eles vão para Lauro de Freitas, que é a cidade onde fica o aeroporto, ali próximo de Salvador. E eles conseguiram, uma pessoa se interessou, eles deram tipo um estágio ali para quem iria ficar na cozinha para para dar continuidade no bistrô, né? Para entender a forma de trabalho na cozinha e tal, não sei o quê. E no dia de assinar o contrato, as pessoas não quiseram. Isso eles estavam muito nervosos, né? Um dia a gente conversando por mensagem, falaram, eles vão vir aqui, pediram para conversar, e é de assinar o contrato, acho que eles vão voltar para trás, não vou querer mais. Voltar para trás é meio redundante, né? Eles vão voltar à decisão deles. E foi isso. E aí a gente, no dia seguinte, já foi lá almoçar com eles, e nossa, eles estavam muito decepcionados, frustrados. Não, porque agora acabou o sonho, que isso, porque aquilo. A gente vai, mesmo assim a gente vai, mas aqui foi um investimento, a gente precisava do retorno. Não, gente, calma, nós conversamos bastante com eles, né? Ainda dá tempo, alguma outra solução, alguma outra pessoa. Não deixa a decepção, a frustração acabar com o sonho de vocês. Ainda com a realidade, né? Quais são as possibilidades ainda, né? E nada que algumas noites bem dormidas não ajudem, né? Então eles tentaram, sim, mas algumas vezes passar para outras pessoas, não passaram. O que eles pensam? O que eles fizeram? Um grande bazar com todos os utensílios e móveis que eles tinham, porque isso eles não iriam levar, para vender e arrecadar uma grana aí para compensar a parte do investimento que eles fizeram, e não destruíram o sonho deles, não. E aí devolveram a casa, o ponto, para a imobiliária, que eles queriam passar para tocar, não deu certo, e acharam uma outra forma deles darem continuidade ao sonho deles de viver, e aí eles têm uma outra expectativa agora, né? Chegar lá, criar um novo negócio, criar uma nova forma de renda e um novo estilo de vida do jeito que eles estão planejando. Eles vão se deparar com realidades que às vezes vão trazer certa frustração? Vão. Claro. Vão, com certeza vão. Mas eles estão indo em busca daquilo que eles querem. Então eu acho que é bem isso que você falou.
é que a expectativa deles não deveria estar, né? E é claro que é muito difícil isso, na venda do negócio aqui. A expectativa deles era uma nova vida lá. Sim. Né? O que você vai fazer aqui para chegar lá é o dia a dia, é a frustração. A gente tenta vender, não deu certo, a gente vai fazer bazar, enfim, né? A gente vai buscar uma solução. Então, é onde está a nossa expectativa. Né? Onde está a nossa expectativa e o que eu tenho de real para fazer com que eu me aproxime ao máximo da minha expectativa, se ela for positiva, né? Como eu falei, às vezes a expectativa é de que o negócio não vai ser bom e quando você vê, é muito melhor do que você queria, né? Eu acho que a dica final para mim fica: não tenha a expectativa como sua inimiga, mas não faça dela a sua melhor amiga. Né? Lide com ela sim, é natural, é humano. Saiba que às vezes as coisas não podem não sair exatamente como a expectativa, como o seu sonho criou, mas que as coisas podem acontecer e você pode muito bem se adaptar com as realidades, né? E concentrar sua força, sua energia, talvez muito mais na esperança de que as coisas vão acontecer como você precisa que aconteça, como você merece. Isso é uma outra longa história. Mas, enquanto isso, foca na realidade. Né? Veja o que você pode fazer hoje para que a sua expectativa futura seja atendida. Né? Não é porque eu tenho uma expectativa que eu cruzo o braço e espero acontecer. De jeito nenhum. Com a realidade que eu tenho, que pode ser melhor ou pior, né? Com isso que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Como eu lido com essa minha realidade? Não é porque eu estou frustrada porque alguma coisa não aconteceu que eu desisto de tudo, que eu jogo fora as minhas possibilidades de hoje. Exato. Né? Então, muitas vezes, a gente tem o nosso plano ideal e o nosso plano possível. Então, fazer esse equilíbrio, né? O possível é sempre o real, é aquilo que está na minha mão agora. Mas eu nunca vou abrir mão do meu ideal. Eu vou construindo ele conforme a minha realidade. E sempre vai ter esse desencontro aí entre expectativa e a realidade. A gente é que tem que ter sabedoria para lidar com tudo isso. Certo, meu amigo? Deus. Ajuda nós, Deus. Ajuda nós, porque tão mais fácil falar do que botar em prática. Uau! Bom, mas se você aí que está nos acompanhando gostou do nosso bate-papo, não esquece de dar aquela curtidinha, inscreva-se no nosso canal, deixa comentário, ativa o sininho, compartilha com as outras pessoas, para que outras também possam participar aqui do nosso conteúdo e nos trazer outras sugestões aí, por que não, né? Isso aí. Um beijo, viu, Tati? Um beijo para você que nos acompanhou. Beijo, Rô. Um beijo para você que esteve aqui com a gente. Espero ter atendido as suas expectativas.